Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Vamos falar um pouquinho sobre Oi, que tá corrigindo um pouquinho hoje. Eu perguntei pra vocês nos vídeos da manhã sobre força vendedora e força compradora aí, algumas pessoas pediram, então resolvi fazer este vídeo aqui, tá? A boa notícia, que é uma má notícia pros caras que torcem contra, é que a Oi tá corrigindo, só que se você olhar o gráfico de 1 minuto, no candle de 1 minuto ali das 10h11, ou seja, bastante tempo atrás aí que tá em leilão, nós tivemos um volume financeiro aqui de 2,6 milhões em 1 minuto, do nada, tá? Foi uma força de venda muito forte, chamou leilão, né? Já bateu esse leilão aqui nos dois, agora tá no 203. A boa notícia é que a força compradora tá jogando um pouco para uma alta, tá? E aí, obviamente, se você entrar agora lá num fórum da Investing, por exemplo, eu vou fazer questão de mostrar aqui para vocês, tá? Se você abrir aqui no fórum da Investing, você vai ter a galera toda surtada aqui agora, né? Tinha uns comentários muito engraçados, inclusive, né? E aí, obviamente, é um monte de gente maluca aqui enchendo o saco mesmo, né? Acho que essa é a definição correta, né? Um monte de gente enchendo o saco, né? Tinha gente comparando o Oi com o Viver, por acaso, né? Uma coisa louca da cabeça da galera, não sei como eles inventam essas coisas, tá? Sinceramente, cuidado com esse tipo de conteúdo, se vocês forem consumir, tá? Sejam um pouco mais seletos, tá bom? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre como nem sempre uma força de venda significa queda e nem sempre como uma força de compra significa alta, tá? O que a gente tem aqui na Oi? Alugadas deram uma leve alta aqui, né? No caso, se nós tivéssemos pré-grupamento, uma semana que nós fomos de 958 milhões para 986 milhões, mas como é pós-grupamento, subimos de 95,8 para 98,6, tá? O ponto é que o preço médio dos vendidos ainda está muito pressionado, né? Ou seja, nós continuamos observando aqui uma possibilidade de stops de vendidos. E aí que entra um pouco de estudo técnico, né? Um pouco de entender oferta e demanda. Oferta e demanda é o conceito base para renda variável, e não só para renda variável, para tudo nessa vida, tá? Para tudo na vida, você deveria aprender oferta e demanda. O que é oferta, né? Vou traduzir aqui rapidinho, vai ser um vídeo mais teórico aí para quem já sabe, mas fica até o final que vale a pena, tá? Oferta é a venda, basicamente, sendo bem básico. Demanda é a compra. Tá bom? Então vai ter uma briga sempre entre compra e venda. Para alguém comprar, alguém tem que vender. Para alguém vender, alguém tem que comprar, né? E a galera já começa a perguntar, né? Eu queria realmente achar o comentário. Tinha gente achando que esse leilão da Oi era Circuit Breaker, né? Sendo que Circuit Breaker, enfim, não vou nem entrar em detalhes, né? No mini índice, por exemplo, quando a gente teve pandemia, não existe Circuit Breaker para índice futuro, tá? O que aconteceu? Nós chegamos numa região de mínima, numa época aqui, por exemplo, 114,340, que nós tínhamos um monte de força de venda aqui, né? Na verdade, vamos pegar o exemplo melhor aqui, ó. Vamos pegar o exemplo... Como é que volta aqui, ó? Pera aí. Volta. Isso, vamos pegar o exemplo no 114,345 aqui. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Beleza, pera aí. Isso, tá? De novo, filho. Aí tá difícil, né? Certinho aqui, ó. Isso. 345 aqui, tá? Vamos supor que não tem mais gente querendo comprar índice. No índice, o que aconteceria? Chegaria aqui nesse patamar, isso aconteceu lá na época da Covid, né? Da pandemia aí, que não tinha mais compra nenhuma para lugar nenhum, e ficou desse jeito aqui o book, né? Não tinha mais compra, tava travado aqui na venda, né? Ou seja, se você quisesse comprar, era só você fazer uma ponta de compra aqui no 114,345. Se você quisesse vender, você não conseguia, né? Você colocava a sua ordem de venda, mas não era executada porque não tinha contraparte, né? Então, isso é uma briga entre ponta compradora e ponta vendedora. Ou seja, se não tem ponta compradora, você não consegue vender seu ativo na venda. Se não tem ponta vendedora, você não consegue comprar, ser o ativo na compra, né? Porque sempre vai ter um ativo e um passivo, né? Quando a gente olha uma Oi, nós temos um monte de passivo aqui acima, ó, no 205, no 206, no 207, né? E nós teremos aqui ativos executando compras, né? Se o preço for subindo. E vice-versa. Nós temos um monte de passivos aqui no 203, no 202, no 201 e um monte de ativo aqui, caso queira vender, executando venda, né? Então, putz, eu quero vender a Oi a 2,30. Então, eu vou apregoar a minha ordem lá no 2,30 e quando chegar lá, né? Porque agora tá no 204, eu vou precisar de algum ativo, alguém ativo comprando o meu passivo, né? Ou seja, alguém vai ter que comprar a minha ordem do 2,30. Mesma coisa do contrário, putz, eu quero comprar a R$2, então eu vou apregoar a compra
E aí alguém vai ter que vender a R$2 para mim. Eu sou o passivo da compra, alguém vai ter que ser ativo na minha venda. Ou se você não quiser esperar, você vai sempre negociar a preço de mercado, que é quando você agride, né, o mercado. Ou seja, eu vou comprar a 204. Vou vender, como está em leilão, vou vender a 204 também, tá bom? Primeiro passo é entender isso, tá bom? Oferta igual a venda, demanda igual a compra. O que acontece? Nas bolsas de valores, nós temos um negócio chamado aluguel de ações, tá? Que é algo muito positivo para o investidor. Eu sei que existe todo um movimento errôneo aí de pensamento de que aluguel de ações realmente derruba o mercado, e não existe isso, tá? Tanto que na B3, nós temos agora o limite atual é 25% do número de ações em circulação de um ativo para aluguel de ações, tá? E a galera confunde bastante, acha que aluguel de ações derruba ativos, e não é assim que funciona, tá? O que causa uma força vendedora, por exemplo? Tá bom? Vamos colocar no gráfico diário. O que causa um candle de venda, né? O que causa uma força vendedora? Não é só aluguel de ativos, igual a galera pensa, né? O que é o aluguel de ativos, de ações? É a galera apostando na venda, entrando vendido a descoberto, por exemplo. Não é só essa força que existe na venda. Quando você está comprado no 1,35, por exemplo, chega lá no 2,20 você vende, ou seja, você realiza a sua posição, a sua venda, se você apregoar, você vai fazer uma barreira de venda. Se você vender a mercado, você está fazendo força de venda. Então perceba, você estava comprado, só que na hora de fechar a sua posição, você fez força de venda. Isso acontece sempre numa tendência de alta, né? Se a gente pegar uma TASA 4, por exemplo, e criou uma estruturazinha de alta, tá? Essas correções aqui no gráfico de 15 são pessoas realizando, né? Obviamente, não tem como você apontar de fato o ocorrido, não tem? É só se você tivesse acesso a todos os registros aqui da bolsa, tá? Mas é assim que funciona. Tá comprado? Você fez força de compra, você ajudou na demanda do ativo. Mas essa demanda, a hora que ela irá corrigir, a hora que ela irá sair fora, putz, eu quero realizar, quero vender minha Oi, cansei, já lucrei 100%, vou sair fora. Você vai gerar força de venda. E a mesma coisa acontece no inverso. Os vendidos que fazem pressão de repente ali no 2,50 que bateu ontem, eles estão entrando aqui para fazer pressão de venda. A hora que eles vão fechar as posições deles, eles vão fazer força de compra. Porque sempre que você entra, você tem que sair. Então, se você entrou fazendo oferta como força de venda, você vai ter que sair fazendo demanda como força de compra. E aí você pode entrar de maneira passiva e sair de maneira passiva, ou você pode entrar de maneira ativa e sair de maneira ativa. Como assim, Peter? Simples, acabei de explicar. Você pode apregoar sua ordem de venda e depois sair ali apregoando ou batendo no mercado a compra e vice-versa. Então você pode entrar batendo no mercado, né? Vamos supor que no dia 24 de janeiro, terça-feira, você bateu compra a 1,35, tava naquele preço, você entrou comprado, você carregou o ativo e agora você bateu uma venda no leilão aqui, antes do leilão, você bateu uma venda no 2,30, quando bateu 2,30 ali, você ajudou a derrubar o mercado. Tá? Então é isso que acontece. E é aí que se mistura um pouco do conceito de compra e venda, né? E aí a galera começa a criar as birutagens lá, não tem outra palavra, né? É birutagem, de que aluguel de ações é algo que derruba e mantém a cotação abaixo. Não mantém, galera. Né? A própria Oi é o exemplo disso, né? Quando a gente pega aqui a própria Oi, a gente olha um pouco para trás. Olha onde nós estávamos, tá? 1,27 com 95,8 milhões de alugadas a 1,51. Né? Aí nós estamos no 2.3 com 98,6 milhões de alugados, aí o preço médio está no 1,48. Ou seja, né? Rolou uma pressãozinha de venda, aí já rolou um stopzinho aqui do 1,46 para o 1,48, que piorou um pouco o preço, né? No caso. Não, na verdade rolou um pouco mais de pressão, né? O stop foi aqui, na verdade, mas agora rolou um pouquinho mais de venda, ali nos preços mais caros, aí melhorou um pouquinho o PM dos vendidos, mas perceba que a venda não segurou a cotação. Por quê? Porque os grandes players e a demanda ela é soberana, né? A oferta e a demanda ela é soberana. Então, isso daqui é o que importa. E quando entra a demanda, ou quando entra a oferta, não importa aluguel de ação, não importa a barreira de compra, por exemplo, né? Olha lá a nossa querida Gafisa. Não foi aluguel que derrubou a ação, não foi aluguel que subiu, nada segurou. Tanto que Gafisa também é outro grande, atual exemplo aqui que a gente pode pegar para essa aulinha aqui de compra e venda, né? E durante aquelas explosões, os alugados foram só caindo. E mesmo com as alugadas caindo, rolou força de venda. Por quê? Porque os comprados que estavam lá embaixo ou que compraram aqui no meio do caminho foram realizando posições, derrubando a cotação. Tá? Então, quando você ver alguém falando que aluguel de ações é errado porque derruba a cotação, corrija essa pessoa, mostra esse vídeo aqui para eles. Porque aluguel de ações, na verdade, é um excelente mecanismo para você surfar
em renda passiva com seus ativos nas marés de baixa do mercado, por exemplo. Então, por exemplo, a Via acabou de cair, caiu hoje, tá? Uma grana boa de aluguel de ações de Via para mim. Eu tenho PM em Via ali na minha carteira privada, acho que no 4,60, alguma coisa assim, tá? Ou seja, eu estou bem negativo, né? Como a maioria das pessoas aqui em Via, 46% negativo, cheguei próximo do positivo, mas estou negativo. Eu estou ainda enxergando um ciclo de baixa, né? No gráfico mensal da Via, a gente está começando a ver uma virada agora. Pode ser que chegue esse ano, até o ano que vem. Enquanto eu não lucro com o ativo Via 3, eu lucro com renda passiva de um ativo que nem paga provento, que a Via não paga provento, mas eu tenho uma renda passiva de alugadas. Ou seja, tá caindo dinheiro na minha conta do meu patrimônio, né? Via 13, os ativos da Via é meu patrimônio. É como se fosse eu sou sócio da empresa. E eu estou me sendo remunerado com aluguel de ações. Só que a Via e o varejo em si, cada setor tem seus detalhes, né? A hora que a Selic começar a cair, os números melhorarem, o poder de compra do brasileiro melhorar, etc., não existe aluguel de ação que vai segurar o ativo. Então, assim, não tem alugada segurando o ativo. Não é um jogo de pessoas maquiavélicas que querem derrubar a cotação para te prejudicar, não. Muita gente deixa de alugar, infelizmente, deixa de lucrar com um pouquinho de renda passiva, por menor que seja, e às vezes até bastante, depende da taxa do tomador. Você deixa de lucrar porque você leu em algum fórum, um grupo de WhatsApp ou Telegram que aluguel de ações é prejudicial para a cotação do ativo. Sendo que eu estou provando aqui para vocês, né? Isso aqui é matemática, é fato, tá? Tá aqui na tela. Pode voltar para Oi. Alugadas não seguram cotação quando entra demanda, quando entra algum player forte comprando, que é o que tende a acontecer com o Oi ou outros ativos, cada um com seus motivos micros e macros, tá? Em alguns fatos relevantes macros ali, né? Aqueles marcos, na verdade, né? Aqueles marcos importantes do ativo, ou seja, a arbitragem da Anatel, um balanço da Oi que mostre realmente aquele custo reduzindo, aquela receita aumentando. Vai entrar força compradora, entrada no Ibov, etc. Não existe alugadas que irão segurar isso. Pelo contrário, se você for inteligente, você vai alugar e depois que o negócio começar a subir, o seu aluguel vai fazer um monte de vendido, estopar a posição, como já está quase acontecendo aqui na Oi, e vai gerar mais força de alta. Ou seja, no ciclo de baixa, você está alugando seus ativos e ganhando com a cotação das alugadas, né? Ou seja, ganhando com a remuneração aí passiva, né? Como se fosse um provento mesmo, e já vem até tributado na fonte, tá? E na alta você vai lucrar com o seu ativo na mão e você ainda com as alugadas você recebe provento, né? Por exemplo, eu recebi esses dias provento de TIM e recebi aluguel de TIM também. Ou seja, só vai maximizando minha renda passiva, tá bom? Então, quando você vê alguém falando, né, que, putz, os vendidos serão estopados e gerará uma força compradora. É porque eles estão numa ponta de venda, né? Eles abriram uma venda, agora eles vão ter que fechar aqui a compra para fechar aqui a sua posição, tá? Então, quando você entra na compra, quando você for sair, você vai gerar uma força de venda. Quando você entra na venda, quando você for sair, você vai gerar uma compra, tá? E assim vai se formando o preço na bolsa de valores. E existem outros detalhes aqui no meio dessa brincadeira, né? Tem os market makers aqui, né? Tem bastante mais profundidade para essas informações que eu passei, mas esse é o beabá. E entendendo esse beabá, você já navega no mundo da renda variável aqui, mundo de ações, muito mais tranquilamente do que ficar lendo só asneira por aí, que aluguel de ação derruba a cotação, que segura a cotação, que não permite a subida, né? Aí justamente, quando tá subindo, chama leilão e a galera acha que é teoria da conspiração contra eles. Só que quando tá caindo também chama leilão. Chamou hoje, por exemplo, ficou 50 minutos em leilão, tá bom? Então, assim, tem que colocar o pé no chão, tem que estudar um pouquinho mais, tem que pensar antes de falar, né? Quando ler besteiras na internet, tem que questionar, tá bom? E tem que parar com esse futebolismo em cima do mundo de mercado de renda variável, tá? Então eu espero que nesse vídeo aqui eu tenha esclarecido um pouco de como a compra gera força de venda também, quando rola uma realização, o fechamento da posição, como uma venda gera uma força de compra quando rola a realização, o fechamento da posição da venda, tá? E como isso é misturado com aluguel de ações e acaba criando alguns conceitos errôneos perante preços e cotações e mercado aqui de ações em geral, tá? Fica aqui um videozão. Compartilhe esse vídeo, claro, deixe o like. Se quiser aprender mais, tem curso de B3 aqui na descrição, tem curso cripto aqui na descrição, recomendo o cripto, inclusive, tem bastante gente para fora do mundo cripto, deveria estar dentro para aproveitar e dar uma dolarizada no seu capital, que é o caminho correto, dolarização via cripto, tá? E para você não começar perdendo dinheiro, que é muito fácil, pegue o curso aqui na descrição,
Venha ser membro do canal, que é menos de R$20 por mês, é quase de graça, você me acompanha bem mais de perto. Nós temos análises muito mais profundas diárias ali na área de membros, os bisus mais quentes. E claro, plataforma de day trading a todo vapor, tá bom? Hoje a gente fez aqui mais 11% de ganho aqui com a nossa continha lá da plataforma, continha do curso, tá? Foram aqui basicamente 1 hora de operação, deu um pouquinho mais, quase 12% de ganho da continha, beleza? A gente tá tentando fazer de 10 ali pra cima de ganho por dia. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e partiu.